Os irmãos que queiram acompanhar a leitura, nós vamos ler em João, capítulo 11, a partir do verso 32. Glória a Deus. Amém? Façamos a leitura em nome de Jesus. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Perguntou: onde o sepultastes? E eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a uma entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Glória a Deus. Santo Deus, Pai, Criador dos céus e também da terra, nós aqui estamos, ó Senhor, no teu santo e bendito nome, reunidos para te louvar, para te engrandecer e para falar da tua grandiosidade, ó Deus. Mas para isso eu te peço que o Senhor use-me através do teu Espírito Santo, para que eu não fale de mim mesmo, mas que eu fale aquilo que o Espírito de Deus queira que a igreja ouça. Ó Deus querido, queira abençoar os ouvintes de tua palavra nesta noite. Olha pela necessidade de cada um de nós, ó Deus, e abençoa a nossa vida, eu te peço, com perdão de todos os pecados, e em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, ó Deus, desde agora e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Quero agradecer a Deus por aqui nós estarmos na casa do Senhor, porque se não fosse pela vontade de Deus, nós não estaríamos aqui hoje, né? E cada um de vocês, cada um de nós que aqui estamos porque Deus nos trouxe até aqui, e por isso nós somos gratos a Ele. O tema da nossa mensagem hoje é o agir de Deus. O que me chamou a atenção aqui, irmãos, eu vou começar do fim para o começo. Está lá no finalzinho, no último versículo que nós lemos, quando diz assim, ó: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Os irmãos perceberam que nem todos creram, né?
muitos dos que foram até ali. Provavelmente uma multidão estava ali. Primeiro porque foram visitar aquela mulher que estava sofrendo. Segundo porque Jesus estava ali. E onde Jesus ia, uma multidão o acompanhava. E mesmo vendo como Jesus agiu naquele lugar, a palavra está dizendo que muitos creram. Não foram todos que creram. Muitos creram. Mas o nosso assunto aqui é o agir de Deus. O agir de Deus. Pelo que nós vimos, pela leitura que nós fizemos, deu para ficar bem claro para cada um de nós que Deus age dentro do impossível. Aquilo que o homem pode fazer, Deus deixa para que o homem faça. Mas quando o homem não consegue mais, aí Deus entra com a sua providência. Jesus, ao chegar no túmulo, ele diz assim para os que ali estavam: tirai a pedra, porque isso você pode fazer. Você vai lá e você tira essa pedra. E aí ficaram todos preocupados, mas fizeram o que Jesus pediu. Agora, ressuscitar um morto depois de 4 dias, só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. E este é o Deus que nós estamos louvando nesta noite. É esse Deus que nós estamos louvando e agradecendo nesta noite. O Deus do impossível. E se nós estamos aqui para louvar o Deus das causas impossíveis, eu já quero antecipar para você, meu irmão, minha irmã, se você tem algum problema, alguma situação que você acha que não tem mais jeito, que é caso perdido, eu te desafio a entregar nas mãos de Deus e aguardar a solução que virá. No livro de Salmo 37, versículo 5 diz assim: entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia no Senhor e no mais ele fará. Glória a Deus por isso. Uma coisa é certa: quanto maior for o seu problema, quanto maior for a sua dificuldade, maior vai ser a bênção que você vai receber. Quando o seu problema é pequeno, probleminha pequeno, a sua bênção também vai ser pequena, mas ela virá. Mas se o seu problema for um problema maior, não desanime, confie em Deus, entregue nas mãos do Senhor, espera e verás que Ele te dará a resposta. Certa ocasião, Eliseu estava junto com alguns profetas, cortando lenha, cortando árvores, derrubando madeiras, derrubando árvore. E a palavra de Deus diz que um deles estava bem próximo de um riacho, e ao golpear a árvore, o machado saiu do cabo e caiu dentro do rio. E aquele machado afundou. E aquela pessoa ficou preocupada, porque o machado não era dele. Ele havia pego emprestado o machado, e esse machado caiu na água e afundou. E aí ele ficou preocupado. E ele diz: meu pai, agora, o que eu vou fazer? E Eliseu olha para ele e diz assim: o que aconteceu? E ele conta para Eliseu, e Eliseu diz: mas onde que caiu aqui? Mais ou menos nessa direção. Então espera um pouquinho só. Pegou uma vara e enfiou lá dentro daquela vara na água, e o machado flutuou novamente. Glória a Deus. Esse é o Deus que você serve. É por esse Deus que você saiu da sua casa hoje e
e veio aqui. Foi buscar, foi encontrar, foi falar com esse Deus que você veio na igreja hoje. Em outra ocasião, Eliseu novamente estava com um grupo de pessoas e esses estavam com fome e não tinham comida. E Eliseu então diz assim: olha para um dos moços que ali está e diz assim: olha, vai aqui do lado aqui, entra nesse mato aqui, procura alguma coisa que dê para a gente comer, que eu vou fazer uma sopa para eles. E eles foram. E a palavra de Deus diz que eles trouxeram um monte de folhas, né? E ali eles cortaram, picaram aquelas folhas, colocaram na panela, colocaram um pouco de água, ferveram para fazer uma sopa. E de repente alguém começa a tomar aquela sopa e alguém grita lá: calma aí, peraí, tem morte na panela. Ou seja, tem coisa envenenada aqui dentro, tem folhas aqui que não é alimento, que se comer a gente morre. E Eliseu olha para eles e diz assim: traga lá um pouco de farinha, deixa eu misturar a farinha nessa água aqui. E engrossou o caldo e disse: agora pode comer à vontade, que não tem mais morte na panela. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, são coisas que para o homem é impossível fazer. Para o homem é coisas impossíveis, não dá para fazer. Mas Deus é o Deus que resolve problemas que nós não conseguimos resolver. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você serve. É por esse Deus que você deslocou hoje, saiu da sua casa com o tempo querendo chover, chove, não chove, e você está aqui. Com a certeza de que o seu Deus é um Deus poderoso, é um Deus que faz milagres, é um Deus que faz coisas que o homem duvida. Glória a Deus, aleluia. Outra ocasião, Jonas recebe uma ordem para ir para uma determinada cidade, para Nínive, e ele sai para ir, vai até, diria eu, até a rodoviária, o ponto de ônibus, e lá ele começa a olhar aqueles ônibus saindo, ele pensa um pouquinho e fala: eu não vou para lá não, eu vou para outro lado, porque o que eu vou fazer lá em Nínive? Eu vou levar a palavra para outro grupo, para outras pessoas. E compra passagem com outro destino. E ao entrar no barco, eles começam a sair, o barco começa a andar, e de repente uma tempestade enorme. Resultado de tudo isso é que Jonas acabou sendo tragado, sendo engolido por um peixe. E agora lá no fundo, lá na barriga daquele peixe, aquele peixe desce no mar e vai lá para o fundo. E ele fica lá. E lá ele passa 3 dias. E ele não morre. Os irmãos já pararam para pensar a dificuldade que ele passou para respirar esse tempo todo? Ou não, né? Ou não. Ele estava ali cumprindo uma ordem divina. Meu Deus. Certo é que depois ele volta novamente, e aí ele começa a fazer o que Deus havia ordenado a ele. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que nós servimos. Você sabe que se você tampar o seu nariz e parar de respirar por 3 minutos, você morre. Você imagina a situação daquele homem agora, que desce no fundo do mar e lá ele passa 1 dia, 2, 3 dias, e só depois disso é que ele volta a respirar o ar novamente. Aleluia, Jesus. Esse, irmãos, é algumas das coisas que Deus
fez, que Deus agiu na vida dos seus escolhidos. É dessa forma que Deus age em nossa vida. É fazendo algo que muitas vezes nem nós mesmos acreditamos. Quantas vezes você passa por um problema e você sai lá na frente, olha para trás e diz assim: eu não sei como eu consegui, mas eu passei. A luta foi terrível, mas eu venci. E você às vezes até pensa assim: como eu não sei, mas eu sei que eu consegui vencer. E eu digo para você: você venceu porque você serve um Deus que resolve problemas que o homem não consegue resolver. Só por isso é que você conseguiu chegar até o final. Outra ocasião, diz que um homem estava doente e ele recebeu uma ordem de Deus dizendo: olha, avisa para ele lá, para Ezequias, que ele vai morrer. Prepara, fala para ele deixar as coisas tudo no jeito, porque chegou o fim da vida dele, ele vai morrer. E Ezequias vira na cama, está lá na cama passando mal, nas últimas, quase morrendo já, começa a falar com Deus. E ao falar com Deus, ele começa a lembrar de tudo que ele fez, das coisas boas que ele praticou, dos momentos bons que ele teve ao lado de Deus, e começa a pedir para Deus: Deus, mas não tem como prolongar mais os dias de minha vida, né? E aí ele começa a falar com Deus, e Isaías, que havia dado o recado para ele, despede e vai embora. Fala: olha, estou saindo e a ordem aqui é essa, você se prepara que você vai morrer. E saiu. Quando ele sai, vai andando, volta, vem uma voz novamente e diz assim: olha, volta lá, fala para ele que eu ouvi a sua oração e vou prolongar os seus dias de vida por mais alguns anos, né? E ele volta, e Ezequias então tem a sua vida prolongada. Irmãos, são coisas que, se você parar para pensar, você vai dizer assim: olha, não tem como acontecer isso. É uma coisa assim, fora de propósito, é algo tremendo. Mas o Deus que nós estamos servindo é um Deus tremendo. É um Deus que veio para não deixar dúvidas. Ele vem para resolver os problemas. Não interessa se o seu problema é grande, se é difícil, se é complicado, não interessa. Graças a Deus. O que interessa é que Deus tem poder para resolver qualquer tipo de problema. Glória a Deus por isso. Os irmãos já pararam para analisar a história de Balaão conversando com a jumenta? Olha que coisa mais maluca, né? Um homem falando com um animal. E o pior de tudo isso, é que ele conversa com o animal sem perceber que ele está falando com o animal. Para ele estava falando com uma outra pessoa, né? Conversa assim, um diálogo normal. E a palavra de Deus diz assim, ó: então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu que me espancasses 3 vezes? Olha a situação. Ele está montado na jumenta, de repente a jumenta para, olha para ele e fala assim: mas o que eu te fiz para você já ter me batido 3 vezes? E Balaão disse à jumenta, olha só a situação agora. E Balaão disse à jumenta:
Por que zombaste de mim? Quem dera tivesse eu aqui uma espada na mão, porque agora eu te matava. Olha o diálogo de um homem com um animal. E ele achando que era normal aquilo, nem percebeu que estava falando com o animal. Porque quando Deus age, não existe nenhuma dúvida. Você já pensou se você estivesse passando por perto e ouvisse uma jumenta falando, você ia assustar, olhar do lado e sair correndo? Tem alguma coisa louca, ou eu estou ficando doido, né? Mas ele não, ele continua a conversa. Primeiro a jumenta faz a pergunta e ele responde: por que você fica zombando de mim então? E ela disse: mas nem eu estou te zombando, é você que está me batendo, né? E aí provavelmente essa conversa deve ter ido mais longe. Ou se não foi, se foi só isso que eles conversaram, já é o suficiente para a gente perceber que Deus é um Deus que age como Ele quer, onde Ele quer e a hora que Ele quer. Glória a Deus por isso. Outra ocasião, Moisés se vê diante de um rio, diante de um mar, e atrás dele uma caravana de soldados querendo prendê-los e matá-los. E agora ele para diante do mar e fica sem saber o que fazer. E ele busca Deus, e ao falar com Deus, Deus diz para ele: diga ao povo que marche, diga ao povo que continue caminhando em direção ao mar. E tu levanta a tua vara, ou teu bordão, e estende a tua mão sobre o mar, fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. Aleluia! Irmãos, isso é coisa de cinema, né? Mas isso é uma realidade. Não é a história copiando o cinema, é o cinema copiando a história verdadeira. Porque isso Deus fez para mostrar que Ele tem todo o livramento que nós precisamos. É assim que Deus age em nossa vida. Glória a Deus. Abrindo portas, resolvendo problemas, tirando nós de algumas confusões, curando de enfermidades e dando a vitória em nossas mãos. Esse é o Deus que eu sigo, que eu confio. Esse é o Deus que você segue, que você confia. Esse é o Deus que nós confiamos, que nós seguimos. É um Deus verdadeiro. Não é um Deus que está pregado numa madeira, não. É um Deus vivo. É um Deus poderoso. É um Deus que faz coisas que nós não acreditamos, que muitas vezes nós pensamos: como conseguir fazer isso? Como conseguir passar até aqui? Como conseguir passar por esses problemas todos? E ainda estou firme na casa de Deus. Porque Deus é Deus. E você confia nesse Deus. É nesse Deus que você deposita a sua confiança. Esse, irmãos, é o Deus que nós cremos desde quando nós conhecemos a palavra do Senhor. É nesse Deus que nós cremos. Por isso é que nós estamos aqui. Hoje, quando eu cheguei, estava conversando com a Bia ali fora e eu comecei a lembrar, né, dos tempos que eu ainda era jovem, né? Não, foi
muito tempo não, João. Não é muito tempo não. Vamos pular essa parte. E quando nós estávamos lembrando, né? E aí eu disse para ela assim, olha, nessa época tinha um senhor que morava com a gente, tinha quase 90 anos, mais de 80 anos, e a Bia disse assim, e ele era lúcido ainda. E eu disse, ele não só era lúcido, como ele pregava. Como ele pregava nos cultos. E pregava muito bem, diga-se de passagem. Pregava muito bem. Ele tinha quase 90 anos já de idade, e ele pregava, e todos os dias, ao meio-dia, em ponto, ele chegava na minha casa para fazer uma oração. Todos os dias. E às vezes a minha mãe estava ocupada e não queria ir lá fazer oração com ele. Ele começava a limpar a garganta para ela perceber que ele já estava lá. Começava a cantar um corinho. E aí ela falava, deixa eu ir lá logo, porque senão esse homem não vai embora. E aí ela ia lá e fazia oração com ele, e ele voltava para a casinha dele. Isso ele fazia de segunda a segunda. Todos os dias ele fazia isso. Por que ele fazia isso? Porque ele confiava nesse Deus todo-poderoso. Ele acreditava nesse Deus poderoso. Esse mesmo Deus que nós confiamos. Graças a Deus. No livro de Isaías, capítulo 43, versículo 13, diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém que eu possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Quando eu dou uma ordem, quem vai impedir a minha ordem de ser cumprida? Glória a Deus. Certa ocasião, Jesus curou um cego de nascença. E sabe como ele fez para curar esse cego? Ele cuspiu no chão, fez um barrinho ali de terra, passou no olho daquele homem e disse assim: agora você vai lá no tanque de Siloé e lava o seu olho. E esse homem foi, lavou e voltou vendo. Esse é o Deus que age como quer, na hora que Ele quiser e como Ele quer. Para isso, irmãos, basta eu e você, nós, buscar e confiar. O que nós precisamos aqui é confiar em Deus. A palavra de Deus em João 11:40 diz: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Quando Jesus chegou e aquela mulher estava desesperada, e Jesus diz assim: olha, vamos lá porque eu quero ver lá no sepulcro. E ele tira a pedra, e ela diz assim: olha, Senhor, não faz isso não, já está cheirando mal, já tem 4 dias que ele está sepultado, então não dá mais para ver, para fazer nada. E Jesus olha para ela e diz assim: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Portanto, irmãos, guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar em Deus e que Deus cumprirá suas promessas. Hebreus 10:23. Portanto, nós precisamos guardar a nossa fé, confiar em Deus, ter a certeza de que esse Deus é o Deus que age quando nós acharmos que não tem mais solução para o homem. Quando o homem diz assim: olha, não dá mais, leva para casa porque não tem mais jeito, olha, a sua causa é uma causa perdida. Um advogado pode até dizer isso para você: a sua causa é uma causa perdida, mas o advogado dos advogados, esse está do seu lado, e esse é que dá a última palavra. Se a última palavra não foi dada por Deus, ainda há esperança, e ainda há tempo de
alcançar a vitória. E para encerrar, o conselho que eu dou para cada um de vocês é: não duvidem do poder de Deus. Não duvidem do poder de Deus. Creia somente e confia nele, que as bênçãos virão em nome de Jesus. Amém.